Fala, turma, boa noite, beleza? Boa noite, pessoal que já tá entrando. Tudo bem aí? Tudo certo? Começar a segunda-feira animado aqui com um artigo muito legal hoje. Realmente é um artigo super aplicado, talvez um dos artigos mais aplicados com uma utilidade maior que a gente já discutiu aqui nas segundas-feiras. Obrigado a todo mundo aí que já tá entrando, que tá ficando online com a gente aí. Bom, o tema do artigo de hoje, o título do artigo de hoje, né? Só alguns avisos antes de começar, na verdade, né? Quem tiver pergunta pode ir mandando aí à vontade durante a apresentação. Não precisa esperar acabar, não precisa esperar intervalo, nada. Pode ir mandando qualquer pergunta que tiver aí escrito, que se eu souber responder, eu vou responder para vocês com o maior prazer. Bom, para quem ainda não está inscrito, não está recebendo os artigos toda semana, é só entrar no link da nossa bio e se cadastrar que vocês vão receber o artigo aí toda semana. O artigo de hoje é um artigo muito bacana, muito prático, né? Que é performance de lactação, vamos dizer assim, de vacas leiteiras alimentadas com resíduo de cervejaria úmido ou caroço de algodão para substituir, né, forragem. Então esse é um tema, por que eu estou falando que é importante, que a gente tem que entender realmente sobre isso, né? Todo mundo como nutricionista vai passar um dia por isso, pessoal. Eu já passei várias vezes, esse ano foi mais comum de acontecer, faltar forragem numa fazenda. Isso normalmente é muito ruim pra gente, porque a forragem é a base da alimentação do ruminante, né? A gente não quer à toa não usar forragem. Eu quero usar o máximo de forragem que eu puder sempre. Porém, algumas vezes o planejamento forrageiro não é adequado. Voltando aqui agora. Algumas vezes, por algum motivo, o planejamento forrageiro não foi adequado. Outro ponto. Pode ter tido alguma seca muito grave que prejudicou a produção de forragem. Talvez o dono da fazenda acabou comprando mais animais do que ele tinha na fazenda para aumentar a produção e não levou isso em conta, que poderia faltar forragem. Então tem vários cenários que a forragem pode faltar nas fazendas, né? Que a principal forragem que a gente usa na grande maioria das fazendas é silagem de milho, né? Mas existem outras forragens também, obviamente, capim, cana, feno, enfim. Algumas vezes essa forragem pode estar em falta nas fazendas e aí a gente tem que ter estratégias para substituir. Algumas das estratégias são usar subprodutos, né? A gente trabalha para usar subprodutos fibrosos, principalmente, né? Para a gente conseguir manter um nível de FDN na dieta, não um FDN de forragem, mas um FDN total, né? A gente manter esse nível de FDN total mais alto, a gente tem mais possibilidades de conseguir ter um resultado legal e ter o que a gente espera aí nessa substituição. Então, esse artigo, basicamente, o que ele quer mostrar pra gente é assim: posso substituir a minha forragem por caroço de algodão e por cevada? Eu perco muito com isso. Quanto que eu consigo substituir? Caroço de algodão não tem níveis, mas na forragem, no resíduo de cervejaria foram testados 3 níveis diferentes de resíduo de cervejaria. Então é interessante para a gente entender se perde saúde ruminal, por exemplo, se perde outros pontos aí, né? O Fábio está online com a gente aí. Fala, Fábio, aluno do nosso primeira turma de nutricionista do leite. Um abraço para você. Então, pessoal, o que é o objetivo, né? A gente sabe que existe uma recomendação do NRC para FDN de forragem, que o mínimo que vai variar, né? A gente tem uma variação no FDN de forragem que você pode trabalhar, e quando a gente quer variar o nível de FDN de forragem, a gente tem que aumentar a quantidade de FDN não forragem, vamos dizer assim, né? O NRC dá um guia para a gente de FDN de forragem, que você pode variar 19 a 15 aqui de FDN de forragem, e a ideia desse trabalho era sair exatamente desse lado, sair lá do 19 de FDN de forragem, partindo para 15 de FDN de forragem, para entender qual seria a resposta nisso. Para conseguir fazer a substituição de uma maneira adequada, a gente tem que mudar o nível de carboidrato não fibroso também, né? Vai diminuir um pouco o carboidrato não fibroso na dieta e a gente vai conseguir equilibrar e ter um resultado legal. Essa é a recomendação do NRC e esses autores queriam colocar em prática isso aqui para ver se realmente faria sentido, se realmente funcionaria. Vou mostrar para vocês aqui um slide
de uma das aulas nossas aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então essa aqui é uma recomendação do NRC, ó. Opa, beleza. Recomendação do NRC de exigências de carboidrato do NRC 2001. Então o mínimo de forragem vai variar de 19 a 15, certo? E com isso eu tenho que diminuir. Eu tenho que aumentar meu FDN total, né? Quando eu trabalho com menos FDN de forragem, eu tenho que aumentar meu FDN total, e o máximo CNF, que é o carboidrato não fibroso, tem que ser mais baixo também, certo? Para a gente ter uma dieta equilibrada, uma dieta que vai manter uma saúde para esses animais aí. Então, pessoal, o objetivo desse trabalho é exatamente isso: sair daqui e ir para aqui, certo? Obviamente aumentando o FDN total com o quê? Com subprodutos. E abaixando também o CNF para conseguir ter uma dieta equilibrada. A gente trabalha com alguns conceitos, né? A gente tem conceito do FDN de forragem, FDN total, FDN efetivo e FDN fisicamente efetivo. Esse aqui é um slide adaptado do professor Marcos Neves, que foi meu professor em Lavras, um grande conhecedor aí da ciência leiteira, mostrando aqui por que a gente tem que trabalhar, quando a gente trabalha com FDN de forragem mais baixo, eu tenho que trabalhar com FDN total mais alto. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de fator de efetividade, certo? Esse fator de efetividade, ele é 1 para forragens e para o caroço de algodão e 0,33 para outros subprodutos fibrosos, como a casquinha de soja, por exemplo, como cevada, como polpa cítrica. Então, quando eu diminuo o FDN de forragem total de 19 para 15, eu tenho que aumentar o FDN total de 25 para 33. Para com isso conseguir manter o FDN efetivo na casa dos 21, certo? Por quê? Porque eu tenho 15 vindo aqui do mínimo de FDN de forragem, então 15 vezes 1, que é a efetividade do FDN de forragem é 1, então eu tenho 15. A diferença aqui dos dois vai dar 18, né? 33 menos 15, 18. Ou seja, se eu tenho 33 de FDN total e 15 de FDN de forragem, eu vou ter 18 de FDN total. 18 de FDN total, não, desculpa, 18 de FDN não forragem, certo? Com isso, a gente sabe que a efetividade desse FDN não forragem é de 0,33. Então, 18 vezes 0,33 vai dar 6. 6 mais 15, 21. E essa conta é exatamente a mesma para todos esses níveis de forragem aqui. A gente tem isso tudo aí bem detalhado nas nossas aulas que a gente dá aqui nos nossos cursos de nutrição. Bom, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui, porque que a estratégia desses autores foram exatamente essa. Deixa eu ver se eu consigo virar de volta aqui. Desculpa, pessoal, estou tentando voltar minha tela aqui ao normal, mas não estou conseguindo. Opa, agora eu consegui. Quero que a gente apanhe aqui para essas tecnologias, foi mal aí. Bom, então o objetivo desse trabalho era basicamente isso, entender se esse número aqui do NRC poderia funcionar realmente na prática, usando cevada, resíduo úmido de cervejaria e usando caroço de algodão. Para quem não assistiu, saiu acho que na semana passada um vídeo aqui no nosso canal falando sobre resíduo de cervejaria, alguns cuidados na hora de usar, né? Com umidade, com o armazenamento, com o custo. Então quem não assistiu, dá uma olhada aí, tá no nosso feed aí. E no nosso canal do YouTube também, tá no canal do YouTube e aqui na LG Curso e Consultoria, no Instagram. Bom, e normalmente, pessoal, comprar forragem não é uma opção muito boa muitas vezes. Por quê? Porque tende a ser caro para principalmente o transporte, né? Você pegar um caminhão, por exemplo, ele vai carregar a densidade de uma silagem, né, desensilada, por exemplo, vai ser em torno de 400 a 500 quilos aí. E um caminhão, e essa silagem vai ter 30, 35 de matéria seca. Se você for carregar milho, por exemplo, a densidade desse milho vai ser na casa de 1.000, mais ou menos, quilos por metro cúbico. E você vai conseguir trazer um produto com 88 a 90% de matéria seca. Então, normalmente, comprar forragem, principalmente se for lugar longe, é difícil. E por isso essas estratégias diferentes de se usar subprodutos para substituir. Outro ponto que dificulta comprar silagem ou forragem de uma maneira geral é que normalmente quando a gente tem um problema de faltar forragem, pode estar ligado a uma seca na região, né? Então essa seca na região fez com que diminuísse a oferta de forragem para aquela fazenda que você trabalha, mas provavelmente diminuiu a oferta de forragem nas outras fazendas também próximas. Então você comprar também de vizinhos vai ser difícil. Tem que buscar em lugares
lugares mais longe. Então, por isso, o objetivo desse trabalho bem interessante e bem prático. Vamos lá, então, para a gente discutir um pouco dos resultados, vamos dizer assim, de como foi feito esse trabalho, na verdade, né? Bom, então os subprodutos fibrosos são boas opções, né? Já falei aqui quais são eles, né? Alguns deles, a gente tem resíduo de cervejaria úmido, resíduo de cervejaria seco, caroço de algodão, temos, por exemplo, polpa cítrica, casquinha de soja. Acho que esses são os que mais chegam aqui, pelo menos nas fazendas que eu trabalho, de uma maneira mais fácil. Bom, o trabalho foi feito basicamente nos animais divididos em 6 grupos. Eles pegaram os animais, né? Eram 60 animais, 30 primíparas, 30 multíparas, certo? Esses animais, todos eles foram divididos em 6 grupos basicamente. Um grupo controle, onde era fornecida a quantidade de forragem já prevista, uma dieta base, vamos dizer assim, certo? Com mais forragem. A forragem nesse trabalho específico, a maioria era silagem de milho, mas também tinha alfafa, feno de silagem de alfafa. Então silagem de milho mais silagem de alfafa. E foram divididos então em 6 grupos. Primeiro grupo, controle. Segundo grupo, o segundo grupo foi dividido em 3, né? Que são 3 níveis de inclusão de resíduo de cervejaria úmido. Que foi na seguinte quantidade: 8,6%, que deu aproximadamente 2 kg de matéria seca de resíduo de cervejaria. O segundo grupo, 17,3% da dieta, que deu aproximadamente 4 kg de matéria seca de resíduo de cervejaria. E o terceiro grupo com alta inclusão de resíduo de cervejaria, que era aproximadamente 6 kg de matéria seca. E depois a gente tinha os grupos com caroço de algodão, um grupo que eram 15% de inclusão deles, que dava na casa de 4 kg de caroço de algodão na matéria natural e 3,5 kg de caroço de algodão na matéria seca. Então tem muita gente que me pergunta: Lucas, qual que é o limite que eu posso usar de caroço de algodão numa dieta, né, para fazer mal para os animais, que pode fazer mal para os animais? Muitos perguntam de gocipol, etc, que na verdade, quando você vai na literatura, nas inclusões que a gente usa, ele não é um problema para a vaca de leite. Esse trabalho mostra uma inclusão, eu vou já dar um spoiler, como diz aqui, do final do trabalho, que não teve problema nenhum na substituição usando 4 kg de caroço de algodão na matéria natural. Então esse volume dá para usar tranquilamente, sem problemas. Obviamente a gente tem que olhar outros parâmetros da dieta, né? Se você vai ter necessidade desse volume, quantidade de extrato, tudo mais, essa dieta, se está realmente equilibrada. E para quem está acompanhando o trabalho aí, baixo ele, vocês vão ver que tem um outro grupo, que é o 6º grupo, que é um tipo de caroço de algodão tratado com amido. Eu não entendi muito bem esse produto, é um produto comercial que chama Easy Flow. Basicamente é um caroço de algodão, parece que é revestido com amido. Mas a ideia era testar esse produto comercial também, e nós não vamos entrar muito no mérito desse produto em si, porque os resultados foram muito similares também. Então nós vamos discutir aqui basicamente 5 grupos: grupo controle, grupo com caroço de algodão 15% da matéria seca, grupo com resíduo de cervejaria em 3 inclusões: baixa 8,6%, média 17% ou alta 26% de inclusão de resíduo de cervejaria. Bom, eram os grupos que a gente tinha aqui. Então, pessoal, uma coisa muito interessante é que todas as dietas eram isoproteicas, isoenergéticas, né? Eles trabalharam a formulação dessa dieta para que elas ficassem com nível de energia, nível de proteína, nível de FDN total, nível de proteína e nível de energia, para que fossem muito semelhantes, obviamente, para a gente não ter problema de confundimento. Então teve que ser feito alguns ajustes na dieta. Se a gente pegar aqui as dietas, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui estão as dietas que foram utilizadas, né? Então aqui o grupo controle, 16% de silagem de alfafa, 32% de silagem de milho, 24% de milho moído fino, não tinha nem resíduo de cervejaria nem caroço de algodão, 9,12% de farinha de soja, 0,36% de farinha de sangue, alimentar, que infelizmente a gente não pode usar no Brasil, 2,76% de glúten de milho, 4,36% de soja tostada, quase 6% de soja, casca de soja, um pouco de sebo, e aí os minerais, né? Fosfato, calcário, magnésio, óxido de magnésio, cloreto de potássio, microminerais, vamos dizer assim, e o premix. Então, se vocês verem o artigo depois,
vocês vão ver que existem umas diferenças, não muitas, mas na quantidade dos ingredientes. E por que isso aí tem essas diferenças? Porque precisa se manter dietas isoenergéticas, principalmente isoproteicas. O que é isso? Imagina você fazer uma dieta com 20% de proteína para um grupo e 17% para o outro, ou 15% para o outro, com as substituições que a gente usou aí de resíduo de cervejaria ou de caroço de algodão. O resultado fica todo confundido, a gente não sabe se o resultado é porque tinha mais proteína ou mais energia ou porque teve a inclusão do produto. Então, um trabalho bem feito, com dietas bem equilibradas, bem semelhantes entre elas, mudando simplesmente a inclusão dos produtos que a gente estava discutindo aqui. Bom, a quantidade de FDN total desses grupos foi maior quando aumentou a inclusão do resíduo de cervejaria, por exemplo, e do caroço de algodão. Vocês verem aqui, ó, vou mudar de novo aqui a imagem. Então, não está muito boa não, né? Deixa eu ver se consigo focar melhor aqui. Ó, FDN, certo? A quantidade nos grupos, ó, 32% no grupo controle, 34%, e aí nos grupos de alta inclusão ficou com 41% de FDN total e 40% de FDN total, que eram nos dois grupos que a gente estava mais interessados a entender, né? Isso aqui é FDN total, lembrando que o que foi feito foi substituir FDN total, FDN de forragem, por FDN de subprodutos. Bom, ele lembra aqui também para a gente no artigo a importância de se tomar cuidado com a cevada. Nesse trabalho aqui eles usavam a cevada que chegava na fazenda a cada 2 semanas aproximadamente, e eles conservavam elas bem fechadas para não ter problemas e principalmente para não ter variações, certo? Tem muitos trabalhos que acabam tendo variações na qualidade do resíduo de cervejaria, principalmente. No caroço de algodão, menos comum, é um produto mais estável e mais comum da gente encontrar. Bom, vamos para os resultados que interessam realmente para a gente, né? Deixa eu virar a tela de novo aqui. Beleza, então aqui a principal tabela de resultados aqui, vamos ver se melhora essa imagem um pouquinho. Isso. Então o primeiro número que a gente queria ver era consumo de matéria seca, certo? Entre os grupos, olha a diferença. 23, 22,9, 22,6, 23,1 e 23,2. Ou seja, muito semelhantes, sem diferença de estatística na produção de leite, no consumo de matéria seca desses animais. Os animais comeram quantidades muito semelhantes, mesmo tendo uma diferente quantidade de forragem e uma diferente estratégia em termos nutricionais. Certo? Olha a produção de leite. 39,4, 39,4, 39,5, aqui chegou em 40, 39. Porém, sem diferença nenhuma estatística entre os grupos. Ou seja, independente de qual inclusão, qual estratégia foi utilizada, não houve diferença estatística entre os grupos. Quantidade de gordura, 3,45, 3,5, 3,5, 3,4, 3,5. Exatamente igual também, sem diferença estatística entre os grupos. Isso aqui dá pra gente um norte bem bacana de saúde ruminal. Em proteína também não teve diferença estatística entre os grupos. Isso dá pra gente uma ideia muito boa de que o ambiente ruminal desses animais estava funcionando de maneira adequada, mesmo tirando uma quantidade grande de forragem, né? Mesmo trabalhando com uma quantidade diferente de forragem. Por exemplo, ó, no grupo controle tinha cerca de 49% de forragem, e no grupo de alto resíduo de cervejaria e caroço de algodão tinha apenas 34% de forragem. Ou seja, diminuindo 15 pontos percentuais praticamente de forragem, não houve diferença nos componentes do leite, na ingestão de matéria seca os componentes do leite, injeção de matéria seca e na produção de leite. Isso mostra pra gente que a resposta das vacas foi muito positiva, ou seja, elas nem, entre aspas, nem notaram que houve essa substituição, o que nos dá uma direção muito boa, principalmente quando a gente vê componentes do leite. Mostra pra gente também, nos dá um bom indício de que a saúde ruminal desses animais foi mantida, né? Uma das coisas que acontece quando a gente tem perdas na saúde ruminal é queda na gordura no leite, e algumas vezes, quando é mais grave, queda na proteína também. E não foi o que aconteceu, foi igual entre os grupos os resultados de qualidade do leite, né, de gordura e proteína.
Obviamente que o ideal seria a gente ter uma análise de pH de rumen ao longo do tempo, mas nesse estudo não tinha essa análise, então os resultados que a gente teve foram esses aí. Tem só uma pergunta do Josué aqui: Lucas, você ainda está enviando os artigos via e-mail? Josué, para todo mundo que está inscrito lá a gente manda toda semana via e-mail. Depois entra aí tem um link na bio nosso aí, dá uma entrada nele e vê lá se está inscrito. Só você colocar seu e-mail, se já tiver inscrito, você não vai receber 2 vezes não. Mas coloca lá que você vai receber semanalmente os artigos aí. Bom, o que é um resumo desse artigo? É uma coisa que eu falo muito com os alunos do nosso curso aqui, Nutricionista do Leite, né? Não procurem fórmulas mágicas de quanto incluir de cada produto. Cada hora a gente quer uma fórmulazinha, né? Eu posso botar 2 kg de polpa, 1 kg de caroço, 2 kg de cevada, quanto que eu posso incluir, né? Esse trabalho aqui mostra claramente pra gente, por exemplo, que caroço a gente pode entrar com 3,5 kg de matéria seca, aproximadamente 4 kg de matéria natural tranquilamente, sem problemas, foi o que fez esse trabalho, e resíduo de cervejaria até 6 kg de matéria seca também não teve problema nenhum. Porém, o que esses autores fizeram? Eles reformularam a dieta, né? Esse que é o grande caminho quando eu vou usar um subproduto, e é isso que eu falo aqui com meus alunos: não fiquem travados a regras fixas. Coloquem os subprodutos na dieta e tentem entender como vai ficar aquela dieta reformulada, né? Então tá chegando cevada barata na minha região, por exemplo, eu vou ver quanto que entraria na minha dieta no máximo, e aí eu vou reformular minha dieta, tentar entender se realmente eu consigo fazer uma dieta semelhante ao que eu estava usando. Tem um vídeo nosso aí também que a gente já postou, uma fazenda que eu atendo, a gente teve exatamente esse desafio esse ano, que foi na fazenda acabou a forragem da fazenda, produziu menos no ano passado que o esperado, então a gente já imaginava que tinha chance de acabar, mas tinha uma esperança ainda de não acabar, porque o planejamento era vender um pouco de vaca e tal, acabou não acontecendo. Então o que aconteceu? Não na última hora, teve um planejamento que a gente imaginava já, a gente conseguiu correr atrás, né, desses subprodutos, então a gente já usava caroço de algodão, já usava polpa cítrica, entramos também com uma carga grande de cevada. Nenhuma mudança na produção de leite. Tive lá essa semana, 0 mudança na produção de leite, caiu nada, componentes também não mudou nada. Mas o que a gente fez? A gente reformulou a dieta, então usamos uma quantidade grande de resíduo de cervejaria. Essa fazenda está usando no lote de alta, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 3 kg de matéria seca de caroço de algodão. Deixa eu só fazer a conta aqui. E peraí, 25 quilos. E estamos usando 6,2 quilos de resíduo de cervejaria úmida nessa fazenda. Então, funcionando muito bem, reformulando a dieta. Esse que é o ponto, pessoal. Nós temos que ser nutricionistas para aprender a formular as dietas, aprender a reformular bem as dietas, para não ter problema de ficar aí com esse... qual que é o máximo que eu posso usar? Qual que é o mínimo que eu posso usar? E etc. Tem uma pergunta do Vitor aqui. Boa noite, o caroço não era para ter puxado gordura? Ô Vitor, nesse caso aqui não esperaria puxar gordura. Por quê? Porque nós estamos substituindo o caroço de algodão por forragem, né? Nós estamos substituindo a forragem por caroço de algodão. Algumas vezes ele puxa gordura quando a gente substitui outros concentrados. Por exemplo, eu tenho lá uma dieta só à base de milho, soja e forragem. Eu vou e consigo entrar com caroço de algodão tirando um pouco de milho e soja. Aí algumas vezes a gente tem aumento em gordura no leite, sim. Mas o normal não é esse, né? Normal não, na verdade o normal, o que aconteceu nesse trabalho não é esse, desculpa, não, o normal não é isso. Quando a gente está subindo, deixa eu voltar ao raciocínio aqui. Então quando a gente tem uma dieta à base de forragem, por exemplo, só milho e soja, acrescenta o caroço de algodão, a gente normalmente tem incrementos em gordura no leite, porque a gente melhora o ambiente ruminal e etc. Mas quando a gente faz uma substituição por forragem, a gente não espera esse aumento em gordura no leite, porque a gente não está melhorando muito a saúde ruminal desses animais. Ficou claro aí, Vitor? Alguma dúvida? Bom, então pessoal, a gente tem basicamente como resumo desse trabalho que a gente pode realmente usar subprodutos para substituir forragem quando necessário. Obviamente essa não é uma prática que a gente quer fazer sempre, porque usar forragem normalmente diminui
preço e custos das dietas, né? Eu hoje trabalho numa linha muito de máximo de forragem possível. A gente sempre quer usar o máximo de forragem, por quê? Porque a nossa vaca é um ruminante, e o ruminante tem uma capacidade boa de converter fibra em energia. Mas algumas situações a gente precisa de trabalhar e precisa de usar outras estratégias. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu recebo ligações quase todos os dias, principalmente quando a gente chega no final agora desse período da silagem do ano anterior, né? Próximo da colheita da safra do próximo ano, muita gente acaba falhando nesse planejamento. Então é fundamental que se planejar bem, mas caso aconteça, pode acontecer isso aí. Pode usar esses subprodutos numa boa que tem bons resultados. Tem uma pergunta aqui do Linus Sicupira. Essa quantidade de cervejaria do exemplo chega a quantos quilos de matéria natural? Bom, eu não estou me lembrando aqui quantos quilos qual que era a matéria seca dessa forragem. Deixa eu ver aqui, não tem aqui no artigo, ó. Não estou achando aqui a matéria seca dela. Depois eu procuro com calma aqui para ver quantos quilos de matéria natural. Mas o Wilson até comentou embaixo aí que depende da matéria seca da cevada que chega até a propriedade. Isso aí, ô Wilson. Não se atenha, principalmente em cevada ou qualquer alimento úmido, a quilos de matéria natural. Sempre pense em quilos de matéria seca, porque pode variar muito. Eu conheço resíduo de cervejaria que chega nas fazendas com 18% de matéria seca, e conheço resíduo de cervejaria que chega na fazenda com 30% de matéria seca. Só para vocês terem uma ideia da diferença disso aí, vamos pensar uma fazenda que está usando lá 25 kg de matéria natural de um resíduo de cervejaria. Se ele chegar com 18%, isso aqui dá 4,5 kg de matéria seca. E se ele chegar com 30%, isso vai dar 7,5 de matéria seca. Ou seja, praticamente o dobro. Então, sempre quando a gente fala de resíduo de cervejaria, ou qualquer alimento úmido, na verdade, o nutricionista sempre conversa em matéria seca, mas para os alimentos úmidos isso é mais importante, porque os alimentos secos têm uma tendência a ter uma estabilidade na quantidade de matéria seca. A gente sempre fala em quantidade de matéria seca, nunca em matéria natural. E super importante no resíduo de cervejaria úmido é fazer análise na fazenda, certo? Análise na fazenda é super importante ser feita. Não confie só na análise que a indústria vai mandar para você, porque é importante você fazer na sua fazenda para ter certeza do valor que vai chegar lá. Sempre tem umas diferençazinhas aí. Vitor Ruas, mas Lucas, o caroço é uma fonte de gordura também. Essa gordura não era para aumentar a gordura do leite? Vitor, não é tão simples assim. Vou dar uma gordura na dieta e ela vai para o leite. Algumas vezes gordura na dieta pode inclusive quebrar a gordura no leite, né? Diminuir a gordura no leite. A maioria das vezes que a gente tem, só para você entender um pouco o porquê disso, a maioria das vezes que a gente tem depressão de gordura no leite ou uma mudança muito grande, está muito ligada a um que a gente chama de síntese de novo, que é a síntese de gordura feita na glândula mamária, que é muito dependente da biohidrogenação completa ou incompleta que acontece no rumen. Então, dependendo da forma de gordura que você der, se ela for mais livre no rumen, por exemplo, você pode ter biohidrogenação incompleta e, consequentemente, diminuir, inclusive, a gordura no leite, certo? Algumas vezes, principalmente se você tiver falta de gordura na dieta, se você der fontes de gordura principalmente saturadas, você tem uma chance de aumentar a gordura no leite, mas isso não é sempre que acontece, né? Essa relação não é direta. Dou mais gordura na dieta, aumenta a gordura no leite. Inclusive, algumas vezes, fontes de gordura na dieta, por exemplo, se você usar uma gordura protegida de soja, que não tem uma proteção tão boa, você vai ter níveis altos de gordura na dieta e provavelmente vai diminuir a gordura no leite, porque você diminui a síntese de novo feita lá na glândula mamária. Então, não é muito direto esse efeito, não é 100% direto esse efeito. Principalmente se você já estiver suplementando quantidades adequadas de extrato etéreo na sua dieta. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição. Vitor, se não tiver ficado claro, aí pode mandar mais pergunta para a gente aqui ou depois por direct. Estou à disposição aqui para qualquer pergunta. Se inscrevam aí no nosso link da bio para receber toda semana o artigo, e vou aproveitar para fazer um convite para vocês. Na próxima semana, dia 25, 27 e 28, nós vamos ter 3 aulas ao vivo, a semana do Formulando ao Vivo. Nós vamos fazer 3 aulas muito bacanas, onde a gente vai falar sobre a base da formulação de dieta, entendendo laudos
de laudos de análise de alimentos, né, que muita gente tem dificuldade para entender. No segundo dia nós vamos discutir alguns pontos cruciais para o sucesso da dieta, e no terceiro dia nós vamos formular ao vivo 2 dietas para vocês, uma pasto e uma confinada, certo? Usando subprodutos e usando outras estratégias também. Então conto com a participação de vocês. Para se inscrever na semana do Formulando ao Vivo também é só entrar no link que tem na bio aí e fazer sua inscrição. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado, agradeço a participação de todos e uma boa noite para todo mundo aí. Valeu!